E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá. Vamos trabalhar ali a nossa terceira aula. O objetivo nosso é a gente não se estender muito e tentar focar naquilo que interessa primariamente, tá bom, gente? Como tema, e é bom relembrar, esse tema aqui, bioecologia, tá bom? Nessa aula, ou seja, nesse nosso curso de hoje, vocês vão ver ao lado que tem atividade 1, e essa atividade aí vocês já podem executar, que a primeira questão, ela trata mesmo desse tema. Por que eu volto nesse tema? É muito em função da importância que esse tema tem no manejo de pragas na lavoura. Então, esse tema é importante porque a partir dele e do conhecimento dele e da relação que ele tem com o ambiente, com as plantas, com as espécimes, ou seja, dessa interação a gente consegue estabelecer medidas, e essas medidas muitas vezes elas tornam a trazer sucesso no manejo de praga. Nesse contexto, leituras que são importantes agora, até para que vocês possam ir acompanhando melhor o nosso curso e que vocês possam ir se capacitando, tem o Manual de Entomologia, que é fundamental vocês ter a base do Manual de Entomologia, porque o conhecimento atualizado a gente vai passando para vocês, mas também tem um livro ali que está disponível para vocês, que é Agrometeorologia dos Cultivos, tá bom? Esse livro ele é fundamental também para que vocês possam, de alguma maneira, ir se capacitando, vocês possam, de alguma maneira, ir se qualificando e conhecendo um pouquinho mais a fenologia dos cultivos e a interação do ambiente nessa fenologia. Mas por que isso é importante? Porque em função desse conhecimento vocês começam a relacionar com a bioecologia do inseto. E a associação das duas variáveis, vocês começam a compreender mais os processos e o porquê que muita coisa acontece no nosso meio. Nesse sentido, a gente começa naquele foco, e também é objeto da nossa atividade, a questão da classificação, tá? A classificação dos indivíduos. E aqui um pouquinho dessa releitura do que a gente trabalhou, que são as variáveis que influenciam na classificação, que é basicamente estruturas de asas, pestes bucais e tipo de metamorfose, ou seja, nessa divisão macro que a gente tem no conceito de insetos, a gente visualiza que essas variáveis elas passam a influenciar e necessariamente, além de influenciar, elas passam a direcionar basicamente a nossa classificação. Além disso, destacando aqui para vocês, a gente tem a questão dos hexápodes e a classificação, e aí relembrando um pouquinho da última aula dos hexápodes apterigotos, os hexápodes ectognatos apterigotos, que são aqueles organismos com 6 patas, com peças bucais fora da cavidade bucal e sem asas, e aí basicamente essas duas ordens, a Microcorrífera e a Tisanura. E já entrando um pouquinho mais nessa relação de organismos que vão ter uma relação com nós, com a agricultura, a gente já começa a estabelecer os hexápodes ectognatos pterigotos, ou seja, organismos com 6 patas, com peças bucais fora da cavidade bucal e com presença de asas em uma das suas fases de desenvolvimento. E aqui a gente já começa com os efemerópteros, como a gente viu na aula, são indicadores de qualidade ambiental. Também vimos que os odonatas eles são exímios predadores, tá? Sendo divididos em libélulas e donzelinhas, e a importância desses basicamente para o equilíbrio ambiental. E aí a gente já entrou numa ordem com importância relativa para a agricultura, destacando-se principalmente os gafanhotos, né? Nessa relação deles poder formar nuvens e gerar impactos significativos para o ambiente. Contudo, numa relação mais direta, a gente tem aqui os grilos, que apresentam muitas vezes uma relação mais impactante com o nosso sistema produtivo. Além disso, a gente viu também outros organismos que indicam qualidade ambiental, como o bicho-pau. Também a gente viu os dermápteros, e aí dermáptero tem uma relação direta como controlador biológico, né? Ou seja, controlador biológico dos ecossistemas, dos ambientes, principalmente atrelado ao controle de organismos associados à cultura do milho, e contudo, ele também são bons controladores biológicos de ambientes escuros,
da olericultura, da fruticultura, ou seja, ambientes que propiciam com que ele permaneça nesse sistema e basicamente ele consiga ter oferta de alimento constante ao longo do ano. Porque aí tem um detalhe importante. Muitas vezes tu ter uma oferta de alimento constante faz com que a população desses controladores biológicos ela se mantenha. Contudo, o que é típico acontecer na lavoura é tu ter um surto populacional, ou seja, uma alta densidade populacional em determinado período do cultivo, ou determinado período do ciclo, ou determinado período do ambiente do ano agrícola, tá? E aí tu tem aquele surto populacional, e aí alguns dias depois começa a aumentar a população de controladores biológicos. Contudo, quando a população, quando a densidade populacional dos controladores biológicos ela está elevada, a oferta de alimento desses controladores biológicos, que são as pragas, começa a diminuir. E aí a oferta de alimento passa a ser um fator limitante, fazendo com que essa população de controladores biológicos ela diminua. Ou seja, basicamente tu tem ciclos aleatórios ao longo do ano, e esses ciclos aleatórios ao longo do ano, basicamente aí tu tem o que a gente chama com que essa população ela se mantenha, essa população ela se persista, ou essa população ela tem um aspecto basicamente de uma senoide, tá bom? Basicamente essa senoide é a curva que a gente tem dessas populações de insetos ao longo dos anos, ao longo dos sistemas de cultivo, tá bom? Muitas vezes, e até por tu ter uma forma única e exclusiva de um tipo de alimento, faz com que as populações de determinados insetos pragas aumentem tamanhamente, contudo, a população de controladores biológicos, muitas vezes elas não conseguem necessariamente aumentar a nível para reduzir a densidade populacional, e aí nesse momento a gente tem que fazer uso, muitas vezes, de formas alternativas de manejo ao biológico, que seriam as formas químicas, outras ferramentas biológicas ou ferramentas comportamentais ou ferramentas culturais, ou seja, são ferramentas que a gente passa a utilizar. Nesse contexto, e aí iniciando o nosso foco da aula, a gente começa a trabalhar um pouquinho aí da ordem isóptera, tá bom? Ordem isóptera, iso, significa iguais, ter asas, ou seja, asas que contêm tamanho igual, principalmente na fase adulta, e aqui, basicamente, a gente tem o primeiro grupo que tem característica social. O que seria esse primeiro grupo com característica social? Seria o primeiro grupo que consegue ter hábito social, onde que essa sociedade ela é dividida em castas. Geralmente são insetos de tamanho médio, cuja fonte principal de alimento está atrelada à celulose, ou seja, os cupins, ou seja, os isópteros, eles apresentam em sua característica dentro do seu sistema digestório um protozoário que ele consegue degradar a celulose, e a partir disso eles retiram da celulose o material energético necessário para a sobrevivência deles, tá bom? Aqui basicamente são as castas, que elas são divididas em reprodutores, operários e soldados. Além disso, na casta a gente também tem as ninfas, né? E essas ninfas elas podem dar origem a qualquer um desses organismos, sendo que o soldado, a função dele basicamente é proteção, e também ele produz uma regulação dentro desse ninho aí, basicamente em função de todos esses fenóis que ele consegue liberar, que basicamente são os feromônios, tá bom? Assim ele consegue alertar o ambiente, assim ele consegue proteger o ambiente, assim muitas vezes ele consegue mostrar que aquele ambiente ele está adequado ou não para aquela população de insetos, tá bom? Ou seja, para essa população aí de cupins. Além disso, tem os operários, né? A função dele basicamente é promover a limpeza do cupinzeiro, carregar alimento desse cupinzeiro, produzir muitas vezes o alimento desse cupinzeiro, e assim também fazer todo o processo de manutenção, tanto da rainha quanto da prole. Já os reprodutores, a função dele é a reprodução, tá bom? E geralmente esses reprodutores é interessante que eles começam a saltar no ambiente muitas vezes naqueles períodos, geralmente ali de setembro, agosto, setembro, quando começa a aumentar a temperatura do solo do ambiente, principalmente aqui nas nossas situações do Rio Grande do Sul, e isso daí conciliado com uma condição de processo de precipitação, chegada de precipitação, né? Tu tem a formação
desses enxameamentos, né? E um detalhe importante, né? Muitas vezes até agora com as histórias de nuvem de gafanhoto e coisa, o pessoal confunde, tá? Mas geralmente o pressuposto para esses organismos enxamear é uma condição de umidade associada à temperatura. Por que isso? Basicamente até para facilitar a vida dos reprodutores quando eles vão iniciar uma nova prole, uma nova estrutura, e muitas vezes essas estruturas elas estão atreladas ao solo. Então é até um processo de seleção natural esse indicativo, e esse indicativo associado à pressão atmosférica, associado à temperatura e associado à umidade, faz com que ocorra essa revoada, e quando que os reprodutores, aí no caso o rei e a rainha, eles vão para o ambiente onde que eles vão começar a nova prole, esse ambiente ele já está adequado, ou seja, não está aquele solo seco, está aquele solo um pouco úmido, com facilidade de acesso e facilidade de penetração dessa nova prole para esses novos ambientes, tá bom? Nesse contexto aqui, basicamente, a gente tem o ciclo de vida. Esse ciclo ele pode durar dias ou, muitas vezes, ele pode se estabelecer por meses, em função da temperatura do ambiente, mas é interessante destacar que esse processo de ovos para as ninfas, e não tem aquela fase de larva lá que está desenfenhando, mas essa fase de ninfa, a partir do momento que ele se definiu como operário, como soldado ou como reprodutor, eles têm essa forma e eles passam a permanecer nessa forma por um longo período de vida, tá bom? Além disso, destaca-se que os adultos, eles apresentam asas membranosas, adultos reprodutores, né? Apresentam asas membranosas, que é da casta reprodutora. As antenas, elas são da forma filiforme, as peças bucais são do tipo mastigador, e a metamorfose, ela é considerada hemimetabolia, tá bom? Nesse contexto, as ninfas, olha essa frase é importante, as ninfas elas apresentam potencial de se distinguir em qualquer uma das castas. Contudo, o que vai regular essa definição de qual casta essas ninfas elas vão se modificar está muito baseado tanto em feromônios quanto hormônios que reprodutores, o rei ou a rainha ou os soldados irão liberar no ambiente para a partir disso eles se diferenciarem. E aí tem um destaque importante, né? Muitas vezes a gente confunde formiga com cupim. Eu acredito que nem é necessário promover uma estruturação desse conceito aqui para vocês, porque vocês só podem ver já pelas características o quanto que esses organismos eles são distintos. Além disso, destaca-se que as castas, principalmente associadas à reprodução, que é o rei e a rainha, geralmente eles estão divididos nesse par para a colônia, tá bom? E aí tem um destaque interessante que é que a rainha principalmente, ela vai apresentar uma elongação na estrutura reprodutiva dela, ou seja, no abdômen dela, porque a função da rainha, ela passa a ser a produção de ovos e a sustentação dessa prole. Então essa é a função da rainha, e aí imaginem uma rainha podendo chegar até 11 centímetros o tamanho dela, em comparação do rei, mas como eu falei anteriormente, a função da rainha, basicamente, ela é a de gerar ovos para a prole, tá bom? Basicamente, essa questão dos reprodutores dentro do ninho, eles são produzidos, como a gente chama, sazonalmente, tá bom? Eles, ao serem reproduzidos e aumentada a população e tendo aquela condição ambiental que eu falei para vocês, eles fazem um enxame deixando a colônia. Ao deixar essa colônia em pares, eles procuram ninhos e a partir disso eles promovem o acasalamento. E aqui vocês podem visualizar bem o momento em que isso está acontecendo, tá bom? Então isso é muito comum, é um prato cheio para outros organismos também se alimentar. Mas aqui só um destaque de uma situação que pode acontecer desses enxameamentos, tá bom? A partir disso, formada a colônia, o início, tanto o rei quanto a rainha, eles vão alimentar as formas jovens, vão manter o ninho. Contudo, após as ninfas e as operárias, elas começam a assumir essa tarefa de manutenção da colônia. Em caso de morte do rei ou da rainha, reprodutores suplementares vão se desenvolver no ninho e assumirão essa função, ou seja, em caso de morte, sempre
reprodutores ali que podem, a partir da alimentação, desenvolver essa característica aí, não só alimentação, mas também essa parte de feromônios. Continuando, geralmente os operários e soldados, eles são estéreis, não alados e cegos, tá? Essas são características deles e basicamente o deslocamento e comunicação deles basicamente está atrelado às antenas, aos pálpulos, tá? E a partir dessa emissão de cheiros ou feromônios, hormônios, e a partir disso eles conseguem se deslocar para dentro dos ninhos. Geralmente eles têm alguns hábitos. O primeiro dos hábitos é se limpar, tá bom? São insetos muito limpos, então eles têm esse hábito de se limpar e eles podem se alimentar tanto de pele, fezes, mas principalmente materiais vegetais. Sejam materiais vegetais vivos ou materiais vegetais mortos, tá bom? Então essas vão ser as fontes de alimento e em algumas situações esses cupins eles podem se tornar pragas, tá bom? E aí é o fato muitas vezes associado à cana, associado a essências florestais ou muitas vezes associadas a ambientes de armazéns, ou seja, estruturas que utilizam madeiras moles, principalmente aí para estruturação, e aí os cupins eles passam a tomar conta, tá bom? Esse protozoário flagelado, isso daí vocês devem ter visto em zoologia agrícola, mas esse protozoário flagelado é aquele que vai digerir a celulose, tá bom? E geralmente essa digestão da celulose, ela muitas vezes é considerado um exemplo de simbiose, e geralmente esse protozoário ele é passado de um organismo para outro basicamente através da trofilaxia, ou seja, da troca líquida anal, passa-se esse protozoário de um organismo para outro organismo, tá bom? Então essa trofilaxia ou essa troca líquida anal é uma forma aí de fazer com que o organismo ele consiga passar de um indivíduo para outro este protozoário. Além disso, é importante destacar que a gente tem essas estruturas de ninho, ou seja, os ninhos eles podem chegar até mais de 7 metros de altura, ou seja, em função dessa estrutura deles e do ambiente onde que eles vivem, mas o mais comum dos ninhos que a gente tem é este ninho aqui, que está à esquerda do vídeo de vocês. Ele é um ninho característico das nossas regiões e geralmente esses ninhos eles são alocados em ambientes onde que não se tem a intensidade ou uso da agricultura, né? Uma vez que muitas vezes eles também são indicativos de condições de solo, muitas vezes até associado a uma compactação, um pH ácido ou até muitas vezes uma situação de desequilíbrio daquele ambiente, tá bom? Mas eles são muito comuns e basicamente os principais predadores deles é a questão de tamanduá, contudo também outro grande predador deles são as questões de formiga, tá bom? Até tamanduá está muito mais associado à formiga, mas eles utilizam dos cupins para se alimentar. Basicamente, dentro dos cupins a gente tem algumas famílias e basicamente essas famílias elas são distinguidas em função dos seus soldados, tá bom? A gente tem a Rhinotermitide acima à esquerda de vocês, Termitide acima à direita, Calotermitide embaixo à direita e Thermopepside abaixo à direita de vocês, à esquerda e à direita, tá bom? Então só para diferenciar para vocês essas famílias e em função dessas famílias basicamente a gente faz a diferenciação. Rhinotermitide basicamente associada à madeira, e aí duas espécies como Heterothermes tenuis e Heterothermes longiceps e Heterothermes sulcatus são espécies que têm uma relação associada a nós, principalmente associada a cana de açúcar, onde que basicamente eles se alimentam daqueles toletes de semente utilizados. Além disso, o Rhinotermitide tem Catothermes havilandi, que é uma praga importante para as ciências florestais. E aqui, para vocês, alguns exemplos de artigos científicos associados a cupins. Além disso, a gente tem os termitídeos, tá? Geralmente é 85% das espécies de cupins. Podem notar que eles têm uma característica interessante, eles estão muito associados à parte florestal, às ciências florestais, tá? Então eles são muito comuns nesses ambientes. Além disso, a gente tem Calotermitide, tá bom? Que são capazes de viver em madeiras, e esses organismos aqui,
eles nunca constroem os ninhos, ou seja, eles são aproveitadores de ambientes que são estruturados. Além disso, a gente tem algumas situações que podem ser utilizadas para controle, contudo, muitas vezes essas situações de controle, elas não são necessárias, uma vez que eles passam a não ser tão importantes. Contudo, a gente tem desde utilização de formas mecânicas, como aração e gradagem, arrancamento da monte ou sua quebra, que seja muitas vezes associado aos cupins, a utilização aqui de cloropirifose, endosulfão e ivermectina, contudo, o fipronil é muito melhor aqui. Fungos também, como Bovéria e Metarrísio, além de bactérias como bacilos, são formas de se eliminar esses cupins, de ações que a gente pode fazer. Contudo, também a gente tem a ação de predadores ou controles naturais que podem acontecer nos ambientes. Um destaque para vocês é que muitas vezes os cupins é muito fácil eliminar eles no início das infestações. Contudo, com essas infestações perfazendo o ambiente, já se torna um pouco mais dificultoso, tá bom? E aqui tem um videozinho para vocês que mostra um cupinzeiro e basicamente essa interação do cupinzeiro e aqui tanto dos operários quanto das ninfas fazendo o processo de limpeza e alimentação da rainha. Como vocês podem ver aqui, ali é o local que ela está depositando os ovos, tá bom? A partir disso, da deposição dos ovos, tanto ninfas quanto operárias começam a carregar esses ovos para os ambientes onde que eles vão se desenvolver. The superorganism that lives in this great castle crops the surrounding vegetation just about as severely as an ant. The density of individual termites around here is extraordinary, over 100,000 per square meter. And just as there are lions and leopards that hunt antelope, so in the undergrowth there are insect hunters which prey on the tiny herbivores. The ants, the termites, ancient enemy. As predadoras aí, só se preparando para ele conquistar o ninho, tá bom? Continuando aqui, a gente tem um outro vídeo que mostra um pouquinho mais e ele vai mostrar para vocês a quantidade de ovos diário que esse cupim ele pode colocar e quanto que ele pode gerar por mês ou por ano. How many eggs can this body produce? Take a guess. Would you say hundreds a day? Maybe, I don't know, 1,000? A high-performance queen like this one can produce, well, let's do the math. 30,000 eggs in one day, times 365 days a year. That's 10,950,000 eggs. Times 15 years the life of a queen. This body will crank out 164,250,000 eggs in her lifetime. No wonder she needs so many attendants. It's one of their jobs to carry all those eggs to... Bom, gente, o que eu destaco para vocês desse vídeo anterior? Informações importantes. O potencial, claro que isso são estimativas, mas é de uma fêmea de cupim, uma rainha, ela colocar 30 mil ovos por dia, tá? Mas isso é estimativa, ninguém vai lá no cupinzeiro contar, tá? Outra informação que ela é importante é que essa rainha, ela pode viver por 15 anos. Então, olhe a quantidade de anos que ela pode viver e o quanto que sim ela pode gerar de descendente nesse processo, tá bom? Gente, cupim tem uma importância associada à nossa lavoura? Tem. Ele é importante economicamente, sim, mas mais em ambientes onde que ele está estabelecido, tá bom? Sendo um exemplo a cana-de-açúcar,
sendo outro exemplo essências florestais. Continuando, gente, agora de maneira muito rápida, a gente vai falar um pouquinho dos mantódios, tá bom? Mantódia, como o nome já diz, mantis, significa profeta, ou seja, um organismo que ele fica no aspecto de profeta, mas na verdade esse profeta de bonzinho ele não tem nada, né? Eles são exímios predadores, são excelentes predadores em ambientes naturais, e basicamente os mantódias hoje, eles são considerados como um dos maior grupo de predadores que a gente tem dentro dos insetos. Basicamente a ordem inteira são predadores e esses predadores têm uma alta voracidade diária, tá bom? Geralmente no inverno estão na fase de ovo e depois, durante a primavera, esses louva-a-Deus eles começam a sair desse invólucro que vocês estão olhando aqui embaixo, que é semelhante a uma ooteca, e depois a gente vai ver o que seria uma ooteca. Uma ooteca nada mais é do que uma estrutura utilizada para deposição de ovos, tá bom? Dentro dessa ooteca a gente tem dessa estrutura semelhante à ooteca, ou seja, são depositados ovos de louva-a-Deus, e de cada estrutura ali vocês podem considerar que uma grande quantidade de indivíduos ela é saída dali. É importante destacar que a característica dos louva-a-Deus é ter patas do tipo raptatória, tá bom? E essas patas aqui na frente, elas seriam utilizadas para captura de alimento, tá bom? É uma ordem com um número até pequeno de espécies, é uma ordem pouco estudada, pela sua relação não ser tão importante associada à economia, contudo, ela é uma ordem extremamente curiosa e acredito que é um bom organismo para se criar. O único problema de criar um louva-a-Deus basicamente é a quantidade de alimento que tu tem que colocar diariamente. Para vocês terem uma noção, em diabrótica especiosa, cada indivíduo desses aqui por dia é capaz de comer mais de 20 diabrótica especiosa, tamanha a voracidade dele, tá bom? Rapidamente, a ordem mantódia, importância econômica pode ter para o controle biológico somente, são exímios predadores, tá? E de ambientes não só de plantas cultivadas, mas até, vamos pegar a apicultura, né? O pessoal produz aí, que utiliza as abelhas e cria e cuida das abelhas, né? Existe a apicultura, né? Onde que é uma técnica, uma cultura de se criar abelhas, se criar estruturas e insetos no ambiente, ou seja, onde que tu tem que ofertar alimento, como se fosse uma criação de outro organismo em si. E o louva-a-Deus, nesse tipo também, ele é um exímio predador de abelhas, tá bom? Partindo para outra ordem, a gente tem a ordem Blattod, tá bom? A ordem Blattod é a ordem das baratas, tá? Uma ordem que apresenta uma importância econômica baixa, contudo, ela tem uma importância para a saúde. Basicamente, o Blatta significa achatado, onde que a ordem Blattod, a característica principal é que vivem em locais escuros e tendo uma associação muito forte com o ser humano. Podem ocasionar muitas vezes danos, tanto em roupas quanto em alimentos, né? Mas a característica dela é estar em ambientes escuros e geralmente se alimentando de restos alimentares, uma estreita relação com o ser humano, e muitas vezes, quando elas estão no ambiente em alta população, elas começam a empregar um cheiro desagradável, isso muito em função da característica dela, mas também em função à própria morte de alguns indivíduos, a alimentação de outros indivíduos e assim por diante. A barata mais comum que a gente tem é a periplaneta americana, tá bom? É a barata que está muitas vezes nas nossas casas, aquela barata grande, criada Todd, tá? Então essa é a barata mais comum. O desenvolvimento dela é do tipo hemimetábulo e geralmente são encontradas nas casas, são encontradas em esgotos, muito fácil de encontrar. Outra espécie que a gente tem, é uma barata de tamanho menor, mas mais ágil também, é a Bautella germânica, tá bom? É uma espécie que ocorre em todo mundo e geralmente também encontrada em casas, ou seja, alimentos, restos de alimentos, não só na casa que caíram no chão, mas também na tubulação de esgoto,
muitas vezes roupas, esse tipo de situação toda ela serve de alimento para essa população, serve de alimento para todos esses organismos aí da ordem Blattode, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de ordem Blattode, tá bom? E aqui vocês podem visualizar esses organismos, que a característica deles geralmente é um longo corpo achatado, mas também são organismos que apresentam uma grande velocidade. É importante destacar que a gente não tem só as nossas baratas nos nossos ambientes naturais, contudo, a gente tem, a gente não tem as baratas só nos ambientes das nossas casas, mas a gente também tem baratas associadas aos ambientes naturais, e aqui vocês podem visualizar alguns exemplos. Basicamente são organismos que estão atrelados à matéria orgânica, à decomposição da matéria orgânica, e aqui vocês podem visualizar uma ooteca, que é a estrutura onde que elas conseguem depositar os seus ovos, e a partir dessas estruturas novos indivíduos emergem, para esses novos indivíduos abranger os ambientes. Tá bom, gente? Bom, pessoal, antes da gente entrar para a ordem Hemiptera, até eu vou fazer questão agora da gente estruturar 2 vídeos, né? Um vídeo 1 associado às ordens anteriores e agora um vídeo 2 associado à ordem Hemiptera, tamanho e importância dela, tá bom? Vamos que vamos.